Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do ano de 2023. O tema da aula de hoje é compromisso espiritual. Quais são os compromissos do médium? Eu sou Rita Pereira, médium, fundadora e atual presidente do Grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Estéria, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. E para você que conhece, você vai saber um pouquinho mais. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site: cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam o acompanhamento com o médico. Acompanhe você a nossa programação online, divulgada todo início de mês nas redes sociais. Eu os convido a rezar comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e nesse momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos, sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Me acompanhe também nessa oração, decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Amém, amém, amém e amém. Então, começando a nossa aula de hoje, nós vamos ver o que é ser médium, os tipos de médium, a natureza e fenômeno, e os compromissos mediúnicos. O que é ser médium? Para falar de compromisso espiritual, sobre a ótica espírita, primeiramente precisamos falar sobre o que é ser médium. Kardec disse que todas as pessoas são médiums, em graus e percepções diferentes, pois é uma faculdade inerente ao ser humano. O médium percebe e sente a influência dos espíritos, porém isso não constitui jamais um privilégio exclusivo. Pelo contrário, a mediunidade é uma ferramenta de melhoria para o homem. Através do conhecimento da doutrina espírita, o médium é esclarecido e educado. Pode-se dizer que todos os tipos de mediunidade são úteis ao processo evolutivo. E quais os tipos de médium nós temos? Nós temos o médium consciente. O espírito aposta-se do órgão vocal do médium, mas é controlado por este. Apropria-se do mundo sensorial do médium sob o controle do próprio médium. O médium semiconsciente. O espírito aposta-se do corpo físico do médium, que fica semi-adormecido. O controle do médium aí é mais pequeno, é menor, é pequeno. Inconsciente. O espírito aposta-se do corpo do médium e age sem nenhum controle deste. Aqui ocorre o transe
sonambúlico. Nesse caso do transe sonambúlico, o médium anda, levanta, toma objetos, senta-se, fala através do veículo do médium. E quanta natureza? Como pode ser essa mediunidade? A mediunidade, quanto à natureza, ela pode ser natural, ou seja, ela vem de uma conquista natural, uma conquista individual pelo aperfeiçoamento. E a mediunidade imposta é quando ela é imposta para resgatar algum compromisso. Quanto ao fenômeno, a mediunidade em si, aí nós temos a lucidez. Dentro da lucidez, nós temos a vidência. O médium vê cenas e quadros, passado ou futuro. Quanto à audiência, o médium ouve vozes ou sons dos guias, dos mentores, criados para estes. A psicometria é o instinto, razão e intuição. É a percepção da verdade universal. O sono. O sono é a recuperação de energias gastas durante todo o ritmo do dia, durante todo o dia. Os sonhos. Os sonhos têm os sonhos subconsciente, que é a exteriorização de fatos do subconsciente ou revelações de tendências mais acentuadas e reais. Nas reais, os espíritos são levados para presenciarem, durante o período do sono, fatos reais. E ainda, continuando, nós temos a incorporação parcial ou total. Nós temos efeitos físicos que são mediunidade curadora, levitação, transporte, tipologia, materialização, voz viva, desdobramento, bilocação, bicorporeidade e dupla personalidade. E aí, voltando ainda um pouquinho, antes de aprofundar um pouquinho mais nos compromissos do médium, nós temos a incorporação, que é a incorporação parcial, que fala sobre a transmentação e a telementação. Nós temos a psicografia, temos os desenhos, temos as pinturas ou a incorporação total. Na incorporação total, a sonambúlica, o médium anda, fala, senta, comandado pelo espírito. A letárgica, o médium fica paralisado, apenas fala. A transfiguração, o médium assume as características físicas do espírito comunicante. E isso é apenas um resumo. Numa próxima aula, quando houver vai haver uma exposição dos tipos de mediunidade e de como o médium se comporta, como ela se apresenta. Para falar dos compromissos do médium, eu precisava primeiro falar rapidamente sobre os tipos de mediunidade. Então, seguindo agora, os compromissos do médium. O compromisso espiritual, mais notadamente os compromissos do médium, são firmados quando
estão em fase preparatória para se reencarnarem. É um ato solene, firmado geralmente entre dois ou mais seres espirituais, entre o médium, ou seja, aquele que vai se reencarnar, o anjo da guarda, o mentor espiritual, os espíritos guardiões, outros espíritos que trabalharão com o médium perante o conselho kármico. Esse compromisso visa a evolução mediúnica do envolvido, como também proporciona de uma forma ampla o progresso material, intelectual e espiritual da humanidade. Todos os espíritos precisam passar perante o conselho kármico, antes e depois de cada vida encarnada. Neste ato, são alinhados os fatores principais da vida daquele que vai reencarnar, ou seja, o médium. São alinhados também a família, a profissão, a condição social, o casamento, os filhos que aquele que vai reencarnar, ou seja, o médium, quer, os tipos de relacionamento que ele vai ter na vida e também, principalmente, sobre sua jornada espiritual. Dessa forma, pode-se concluir que os médiuns reencarnam com muitos compromissos. Recebem como instrumento de apoio a faculdade mediúnica. É importante saber que os médiuns não são missionários na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, e na acepção comum do termo. São almas que fracassaram várias e várias vezes, que contrariaram as leis divinas, o fluxo da roda de Sansara, de maneira tal que reencarnam com muitos compromissos e ilimitadas responsabilidades. Podemos concluir que todos nós médiuns viemos com um pesado compromisso, mas nada além daquilo que podemos dar conta. Durante a encarnação, o espírito terá a seu lado um anjo guardião que lhe acompanhará e registrará todas as suas ações. Esses anjos guardiões atuam junto ao conselho kármico e auxiliam a tomar as melhores decisões sobre as vidas dos reencarnados, a sempre priorizando as escolhas e vivências de acordo com livre arbítrio pessoal. Então é isso. É preciso que em todo momento que sentirmos ou pensarmos que o fardo está muito pesado, é preciso voltar na nossa memória espiritual e ver que estamos aqui cumprindo aquele compromisso ao qual nos disponibilizamos. E nada é maior do que a condição de que podemos cada um de nós levar na nossa vida fora. E o compromisso mediúnico, ele exige disciplina, estudo, trabalho, renúncia e disposição para fazer o bem. Ele estabelece metas, uma vida sem privilégios e, principalmente, que cada um de nós, que cada médium aceite, compreenda e procure viver sem desistir ou fugir de sua real condição espiritual. E quais são os principais compromissos do médium? Estudar e ser disciplinado com o estudo mediúnico. Nós sabemos que toda vez que não somos disciplinados com o estudo mediúnico, nós vamos fracassar. Que toda vez que nós, como médiums, não nos dispusermos para estudar, nós estamos fadados ao fracasso. Ser pontual,
assíduo e responsável. Uma das maiores prerrogativas da mediunidade é a pontualidade, assiduidade e responsabilidade, porque não existe ninguém que vai cumprir esse compromisso por nós. Um outro compromisso mediúnico é orar e vigiar o tempo todo. Quantas vezes nós temos diversos problemas em nossa família, na nossa família próxima, na nossa família extensa, nós temos problemas dentro, existem problemas dentro da casa espírita, existem problemas dentro dos grupos aos quais nós fazemos parte, tanto socialmente, como profissionalmente, como espiritualmente. Mas espiritualmente falando, nós precisamos orar todos os dias, todo o tempo, e vigiar. Vigiar nossos pensamentos, sentimentos e principalmente as nossas atitudes. Um outro compromisso é disponibilizar-se com alegria para o trabalho do bem. Quantas são as pessoas e os médiuns que a todo momento têm uma desculpa? Ah, eu estou doente. Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou com problemas. E quem não tem problemas? Ah, hoje eu não posso fazer isso. Ah, hoje eu não posso fazer aquilo. Na verdade, quando nós nos esquivamos dos nossos compromissos, nós estamos dando desculpa para nós mesmos. Não é para os mentores espirituais, não é uma desculpa para os nossos guardiões, não é uma desculpa para a espiritualidade maior que nos assiste. Muitas vezes nós tentamos enganar a nós mesmos, mas o compromisso, o trabalho no bem, ele vai continuar esperando cada um de nós. E por que não desenvolver essas atividades, fazer essas tarefas que nos são designadas com alegria? Porque tudo que fazemos com alegria fica mais fácil. Tudo que fazemos com alegria, nós teremos um retorno positivo, tanto do alcance das pessoas que vamos alcançar com o nosso trabalho no bem, quanto aos nossos irmãos de jornada espiritual dentro da casa espírita, quanto de exemplo para os nossos familiares, nossos filhos, nossos maridos, esposas, nossos amigos. Então, quando nos disponibilizamos com alegria para o trabalho no bem, a espiritualidade, toda ela e o universo conspira ao nosso favor. Um outro compromisso é ser comprometido com as tarefas que lhes são designadas. Sabemos que o caminho mediúnico ele não é fácil, ele não é um caminho tranquilo, é um caminho com muitas provas. E ser comprometido. Quando recebemos uma tarefa, nós não precisamos fazer essa tarefa rápido, mas precisamos ter comprometimento com a tarefa que nós recebemos. Quantas vezes uma tarefa é passada para o médium e quantas vezes esse médium reluta em fazer essa tarefa ou essa atividade e coloca a culpa em todo mundo, menos em procurar verificar dentro de si por que, que eu não quero fazer, por que, que eu não estou disponível para fazer, por que, que eu acho tão difícil fazer. Então, a tarefa que foi designada para mim, ela vai ficar me esperando, seja hoje, amanhã ou depois. E por que não fazê-la hoje, como eu já disse, com alegria, mas com compromisso espiritual? Um outro compromisso mediúnico.
ser cuidadoso consigo e com o próximo. Como eu vou ser cuidadoso? Eu vou ser comprometido, como eu já falei, eu vou ser comprometido, vou ser responsável, vou ser assíduo. E quando eu falo de ser cuidadoso consigo e com o próximo, significa valorizar o tempo do outro, como eu valorizo o meu tempo, valorizar e prestar atenção que o outro, quando eu tenho uma tarefa para fazer e eu não faço, eu acabo impactando o tempo do outro, o trabalho do outro. E ser amoroso e cuidadoso comigo é fazer com o outro aquilo que eu quero receber daqueles que estão ao meu lado, daqueles que caminham comigo. Então, ser cuidadoso significa aquele cuidado amoroso que preza, assim como eu prezo o meu tempo, eu prezo o tempo do outro. Assim como eu cuido de mim, eu vou procurar cuidar também do meu próximo. Zelar da casa espírita onde está. Quantas vezes nós ouvimos os médiuns falando mal da casa espírita, falando mal de A, B ou C? Não nos cabe julgar os dogmas, os preceitos, as normas da casa espírita. Quando nós assumimos um compromisso, quando várias casas espíritas têm um termo de compromisso, no nosso caso, no Grupo Angelus, nós temos o termo de voluntário e nós damos o aceite. Então, quando nós damos o aceite, é preciso ler tudo aquilo que está escrito e é preciso se comprometer com tudo aquilo que nós demos o nosso aceite. E aí entra zelar da casa espírita, seja do Grupo Angelus, seja em qualquer lugar. Eu penso que zelar da casa espírita é como zelar de nós mesmos. Então, se eu tenho zelo e cuidado da casa espírita, eu estou tendo zelo e cuidado com os meus irmãos de caminhada espiritual, de jornada espiritual, eu estou tendo um cuidado dos mentores espirituais, dos médicos espirituais que trabalham no grupo, Anjos de Luz, no nosso caso, e também estou tendo um zelo e um cuidado com o mentor espiritual da casa. Então, é muito importante o local que eu estou, eu preciso zelar, eu preciso abençoar, eu preciso comungar das mesmas ideias, das mesmas normas que essa casa espírita está. Porque a casa espírita, para se firmar, ela precisa de normas, ela precisa de termos de conduta e termos de ética, que mediunicamente nós precisamos seguir. Ser humilde, tolerante e paciente. Quantas vezes nós achamos que sabemos tudo? Quantas vezes nós pecamos pela falta da humildade? Quantas vezes pecamos pela falta de tolerância? E quantas vezes pecamos pela falta de paciência? A espiritualidade, e também para a nossa caminhada espiritual, ela requer que sejamos humildes, porque nunca sabemos tudo. Todos os dias nós estamos aprendendo. Todos os dias nós precisamos que a espiritualidade tenha tolerância conosco. E todos os dias nós precisamos que a espiritualidade tenha paciência conosco. Então, está em nosso caminho um dos compromissos do médium é ser humilde, tolerante e paciente. Ser compreensivo, misericordioso e compassivo. Jesus Cristo é o maior exemplo
nosso Mestre Jesus, de compreensão, de misericórdia e de compaixão. E ele todo tempo, a toda hora, a todos os dias, ele é compreensivo, misericordioso e compassivo conosco. Então, um dos nossos compromissos é buscarmos ser compreensivos, misericordiosos e compassivos. Ser respeitoso, verdadeiro e dedicado no que faz. O respeito é um dos preceitos maiores do compromisso do médium. O respeito e a ética. Toda vez que você, que nós quisermos fazer algo, é preciso pensar: eu estarei sendo respeitosa dessa forma? Eu serei respeitoso desse jeito? Verdadeiro. No caminho espírita não cabe mentira, cabe verdade. Dedicado. Dedicado significa compromissado. E através do respeito, de ser verdadeiro, está embutido aí a ética. Eticamente, como médium, o que me compete falar? O que eu não devo falar? O que me compete fazer? O que eu não devo fazer? O que me compete ser e o que não me compete ser? Então, é um dos compromissos que devemos ter bastante atenção, porque nele está embutido a ética. O outro compromisso é cultivar a gratidão. Quando eu aprendo a agradecer, eu estou me preparando para receber. Quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Quanto mais eu agradeço, mais eu me disponibilizo para abençoar, porque ser grato é uma forma de abençoar. E é preciso abençoar o nosso trabalho todos os dias, através da bênção, através da gratidão. Eu estou abrindo portas para mim na minha caminhada espiritual. Buscar a paz. A paz é imprescindível no exercício da mediunidade. A paz é um delimitador do caminho que eu preciso seguir, do caminho que você precisa seguir. A paz, ela é o ponto de equilíbrio na mediunidade. E, por último, fortalecer a fé. Quantas vezes nossa fé ela é colocada, vamos dizer assim, colocada em risco, porque são várias vezes no exercício mediúnico que nós nos perguntamos. Eu já me perguntei, e são nessas vezes que vacilamos. Então, fortalecer a fé é imprescindível para a jornada mediúnica, porque com uma fé vacilante, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós chegamos com uma fé consolidada, com uma fé naquilo que entendemos que é o nosso propósito nessa vida. Então, vamos fortalecer a nossa fé diariamente. Enfim, que cada médium se lembre que está aqui no planeta numa breve passagem, que muitos são compromissos e grandes são as responsabilidades que carrega, que o mal sempre vai lhe cercar, porém o bem tem o poder sublime de permanecer intacto em sua caminhada espiritual, fazendo com que seu corpo, mente e espírito estejam sempre em perfeita sintonia.
que várias são as oportunidades, que várias serão as oportunidades que aparecerão como prenúncio de bem. No entanto, para alcançar o bem, é fundamental manter as condutas moral e ética, tão imprescindíveis na trajetória mediúnica, que desistir não é uma alternativa possível para os médiuns, que terá o amparo dos bons espíritos, para que alcance as metas previstas nos compromissos mediúnicos assumidos. E mesmo que o véu do esquecimento apague suas lembranças, a misericórdia e a compaixão de Cristo estarão contigo à medida do seu merecimento e fé. E Tiago disse o seguinte, o apóstolo Tiago: assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. E assim eu encerro a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da exposição sobre essa aula. E o compromisso mediúnico, ele exige nitidamente, resumindo, disciplina, estudo, trabalho, renúncia e disposição para fazer o bem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu encerro nesse momento agradecendo a Deus, agradecendo a Cristo pela oportunidade de estar aqui nesse momento, falando sobre compromisso espiritual, quais são os compromissos do médium. E eu agradeço a vocês por estarem comigo nesse momento. Agradeço a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astérium, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. E até breve.